Evangelho de João, capítulo 16, 1 ao 14. Meus queridos, diariamente tentam nos convencer a respeito do nosso alimento, do nosso vestir, das nossas diversões. Nós recebemos pressões de todos os lados tentando nos convencer. E algumas pessoas, cedendo a estas pressões, acabam realmente convencidas. E por isso muitos acabam se endividando, muitos acabam dando passos errados. O fato, meus queridos, é que os nossos ouvidos e os nossos olhos precisam estar mais fechados frente às várias investidas que procedem do mundo. E os nossos olhos e os nossos ouvidos precisam estar mais abertos ao que procede do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo foi enviado pelo Senhor Jesus depois do fim do ministério terreno de Jesus. Ele voltou para o Pai e cumpriu a sua promessa, enviou o Espírito Santo. No dia de Pentecostes, os discípulos, a igreja estava reunida, quando o Espírito Santo veio para habitar com a igreja. O Espírito Santo não é uma força, como alguns acham. O Espírito Santo é uma pessoa que se entristece, uma pessoa que age na nossa vida, uma pessoa que convence. E aqui o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo viria para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas nesta noite nós queremos nos restringir a este primeiro aspecto. O Espírito Santo nos convence do pecado. Quantas pessoas não conseguem perceber, enxergar o fato de que são pecadoras? O Espírito Santo trabalha em nós para que tenhamos esta visão e esta compreensão real. E só assim percebemos a necessidade que nós temos do Senhor Jesus. Portanto, meus irmãos, nós queremos nesta noite ver na palavra de Deus quão imprescindível, quão necessário é que tenhamos a presença e a direção do Espírito Santo na nossa vida. E se nós compreendemos esta necessidade da direção do Espírito Santo, nós vamos nesta noite dizer: Senhor, eu não quero dar nenhum passo na minha vida sem esta presença e este trabalho do Espírito Santo na minha vida. O Espírito Santo nos convence de quê, irmãos? Nos convence do pecado. E nós queremos ver sob 3 aspectos este trabalho do Espírito Santo na nossa vida. Nós queremos colocar diante de Deus as nossas vidas para que o Espírito Santo nos convença. O Espírito Santo nos convence por meio da regeneração, da conversão e da santificação. Vamos ver passo a passo. Primeiro, irmãos, o Espírito Santo nos convence de nossos pecados por meio da regeneração. Os irmãos poderiam estar perguntando: pastor, o que é regeneração? O que é isso? Regenerar, gerar de novo. Regeneração é uma obra do Espírito Santo no interior da nossa vida, dentro de nós, onde o Espírito Santo traz vida para aqueles que se acham mortos, destituídos de relacionamento com Deus e de vida com Deus.
O Espírito Santo, então, vem operar internamente. Não vamos confundir regeneração com alguns atos externos, como, por exemplo, o batismo, usos e costumes, mudança de alguns hábitos. Não, nada disso. Regeneração é uma obra do Espírito Santo dentro de nós. Mas, afinal de contas, convencer pessoas é possível. Convencer vivos é possível. Nós procuramos convencer uns aos outros a respeito daquilo que entendemos ser o certo, o correto. Trabalhamos por convencer uns aos outros. Isso é normal nas nossas vidas. Mas, irmãos, aqui nós temos algo que só o Espírito Santo pode fazer. Eu pergunto, alguém aqui já tentou convencer algum morto de alguma coisa? Você procura convencer vivos, não é isso? Ou você chega lá perto do caixão e tenta convencer o morto dizendo não vai agora. Ou então, esse jeito que você está deitado aí não está muito bom, não está muito legal. Vira de lado. Não, você não tenta convencer morto. Mas, irmãos, a palavra de Deus mostra que o Espírito Santo age na vida de mortos espiritualmente para convencê-los. Mas como o Espírito Santo faz isso? Meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra que o homem natural, sem Jesus, sem conversão, está mesmo morto. A palavra de Deus não diz que ele está doente, apenas doente. A palavra de Deus não diz que ele é um paciente terminal. A palavra de Deus não diz que ele pode morrer. A palavra de Deus diz que ele está morto diante de Deus. Não tem vida diante de Deus. O apóstolo Paulo assim nos diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, o pecado pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Veja, irmãos, a morte passou a todos os homens. O Espírito Santo entra exatamente para convencer pessoas mortas. O Senhor Jesus disse para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. E o Senhor Jesus disse para Nicodemos que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo, e que este nascimento procede do Espírito Santo. No livro de Tito, no capítulo 3, 5, afirma que o Senhor nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo. E em Efésios capítulo 2, 1, diz: ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Portanto, irmãos, o que a palavra de Deus apresenta sobre o ser humano sem Jesus é este o quadro: ele está morto. E nós não temos o direito de atenuar este fato. Não podemos atenuar a gravidade da depravação espiritual do ser humano. Porque se nós atenuamos este quadro, nós vamos minimizar a graça de Deus, e nós não podemos minimizar uma obra tão profunda e tão gloriosa da graça de Deus na vida do pecador. A grande boa nova que nós temos, irmãos, a boa nova maravilhosa que nós temos é a seguinte: o mesmo Espírito
que pairava sobre as águas por ocasião da criação, o mesmo Espírito que agiu lá na criação para que surgisse a vida, é o mesmo Espírito que foi enviado pelo Senhor Jesus para atuar nas nossas vidas e para regenerar aquele que está morto espiritualmente. E este agir do Espírito Santo de Deus é simplesmente irresistível. O morto não pode resistir. Portanto, o Espírito Santo convence o pecador, porque regenera o pecador e lhe dá condições de uma nova vida, de responder diante de Deus, de viver diante de Deus. O profeta Ezequiel falou a respeito de um vale de ossos secos. O Senhor disse: profetiza sobre este vale de ossos secos. E então vem um vento sobre aqueles ossos secos, e eles reúnem, se ajuntam, e entra a vida, e ele se levanta, e se levanta um forte exército, porque o Espírito Santo de Deus fez surgir vida onde havia morte, e somente morte. Ah, meus irmãos, o Espírito Santo convence-nos do pecado, porque ele regenera, ele traz vida. Essa verdade, irmãos, deve determinar a maneira de adorarmos a Deus. Nós adoramos a Deus, dando glórias ao Senhor, dizendo: eu estava morto, mas o Espírito Santo me deu vida. Determina a maneira de nós pregarmos o Evangelho. Nós vamos pregar o Evangelho com entusiasmo, porque sabemos à nossa volta há tantas pessoas que estão mortas sem Deus, mas o Espírito Santo haverá de convencer estas pessoas, o Espírito Santo haverá de regenerar estas pessoas, e o Espírito Santo regenera. Mas, irmãos, o Espírito Santo convence regenerando. Mas ele convence também convertendo. Convence por meio da conversão. Meus irmãos, a palavra de Deus nos apresenta o Senhor dirigindo toda a história, todo o universo. A palavra de Deus afirma que o Senhor elegeu o seu povo desde os tempos eternos. Efésios, por exemplo, capítulo 1, versos 3 a 5, diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aí o irmão diz: pastor, isso não entra na minha cabeça. Deus escolheu antes da fundação do mundo, eu nem existia. Deus escolhe uns e outros não. Meus irmãos, quando o Senhor enviou Saul para destruir os amalequitas, o Senhor disse: olha, você vai destruir crianças, homens, mulheres, animais. Isso não entrou na cabeça de Saul. Saul foi lá, destruiu alguns e outros não. O Senhor Deus disse: olha, você não serve para ser rei. O reinado vai ser tirado de você e vai ser dado a outro. O Senhor quer de nós obediência. O Senhor quer de nós fé, capaz de abraçar o que Ele diz, porque Ele está acima da nossa racionalidade.
Portanto, a palavra diz que o Senhor nos elegeu. Mas a palavra diz também, irmãos, que o Senhor Jesus veio ao mundo e foi morto em uma cruz, e o seu sangue foi derramado em uma cruz para a salvação do pecador. Mas, irmãos, prestem atenção. Do que adianta saber que Deus elegeu? Do que adianta saber que Jesus morreu na cruz para salvar o pecador? Se o Espírito Santo não converter os nossos corações ao Senhor. Mas quem faz obra incompleta são os homens. A obra de Deus é completa. O Senhor não apenas elege, não apenas envia Jesus para salvar o pecador, mas enviou o Espírito Santo para converter os nossos corações ao Senhor. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, enquanto o novo nascimento, a regeneração, é algo interno que o Espírito Santo realiza em nós, a conversão, por sua vez, é uma obra do Espírito Santo que se manifesta externamente, onde eu me levanto e digo: reconheço que sou um pecador, porque o Espírito Santo me convenceu. Reconheço que Jesus é Salvador, porque o Espírito Santo me convenceu. E agora eu me levanto para seguir a Jesus, e a minha vida agora é diferente, será uma vida com Jesus, porque o Espírito Santo me converteu. E esta obra de conversão, irmãos, envolve 3 passos importantes aí. Em primeiro lugar, nessa obra de conversão, o Espírito Santo nos dá a compreensão do Evangelho. Porque a palavra de Deus afirma, irmãos, que o homem sem Deus, ele não compreende as coisas espirituais. Coisas que são claras, mas ele está cego. Ele não consegue perceber o amor de Cristo. Ele não consegue compreender os propósitos de Deus. Mas o Espírito Santo, quando atua, tira o véu. E essa pessoa se derrama diante de Deus. O Senhor Jesus disse o seguinte: o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Ah, que coisa maravilhosa, irmãos. O Espírito Santo opera essa maravilha de nos fazer compreender Jesus, a palavra de Deus e o Evangelho. E o Espírito Santo na conversão vai trabalhando, opera o arrependimento. A pessoa que anteriormente vivia sem nenhum peso de consciência, era senhor de si, mas agora se quebranta diante de Deus pelo Espírito Santo na conversão. Há um arrependimento verdadeiro. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Romanos 2,4. Talvez você possa dizer: olha, eu era assim um pecador, mas um dia eu me arrependi. Poderoso em para arrepender. Meus irmãos, é o Espírito Santo que nos conduz ao arrependimento. Ou então não há arrependimento. Mas o Espírito Santo no processo da conversão nos dá compreensão, arrependimento, e o Espírito Santo nos toma pela mão e nos leva aos pés de Jesus. E nós recebemos Jesus, somos perdoados, abraçados pelo Senhor, e a partir daí sentimos que a nossa vida está segura no poder de Deus. E que nem o diabo pode nos arrebatar das mãos de Jesus, nunca mais.
Melancton foi um dos reformadores do século XVI. E Melancton ele ficou tão entusiasmado com a reforma que ele quis se levantar e fazer o negócio meio na marra. Não, agora descobrimos a verdade e nós vamos implantar a verdade e tudo vai mudar na igreja. E ele começou a pregar vigorosamente, chamando as pessoas ao arrependimento, à conversão. Mas um certo dia, Melancton atentou para o fato que é o Espírito Santo que converte o pecador. E Melancton disse o seguinte: o velho Adão é forte demais para ser derrubado pelo homem. O velho Adão é forte demais para ser derrubado pelo homem. Meus irmãos, às vezes eu tenho a impressão de que nós estamos achando o velho Adão muito forte e não pregamos. Mas não estamos olhando para o poder do Espírito Santo que converte o pecador e que é mais forte do que o velho Adão. Saulo de Tarso perseguia a igreja cristã, era senhor de si, até o momento que o Senhor o lançou por terra. Ele levantou quebrantado diante do Senhor, porque o Espírito Santo converteu. A fera que metia medo em todos se tornou uma ovelha mansa e tranquila. Ah, meus irmãos, o Espírito Santo convence. O Senhor Jesus disse: eu enviarei o Consolador e Ele convencerá o mundo do pecado. E quando convertidos pelo Espírito Santo, isso determina a maneira de adorarmos, porque levantamos diante de Deus dizendo: foi o Senhor quem me regenerou, foi o Senhor quem me converteu, a obra que aconteceu na minha vida foi pelo Espírito Santo, e este mesmo que operou na minha vida, dirigirá a minha vida em todas as situações, na minha família, nas tempestades, nas lutas, nas dificuldades, nas tentações. O Espírito Santo começou a boa obra e vai completar esta boa obra na minha vida. Eu vou pregar o Evangelho porque é o Espírito Santo que convence. Mas finalmente, irmãos, o Espírito Santo nos convence de nossos pecados por meio da santificação. Da santificação. A santificação é para aqueles que já foram regenerados, convertidos, agora vão viver como separados para servir a Deus. Porque, irmãos, a graça de Deus nos capacita a produzir frutos cristãos. Mas uma coisa é você ter a capacidade para isso. Outra coisa é você vencer a guerra que existe na nossa vida cristã. E existe uma verdadeira guerra diante de nós. A palavra de Deus nos ensina a buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Portanto, a busca da santificação é uma necessidade na minha vida e na sua vida. Mas nós não temos poder de vencer na santificação se o Espírito Santo não atuar, santificando-nos, fortalecendo-nos espiritualmente. Dependemos desta direção e deste poder do Espírito Santo. A palavra de Deus diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 23. Temos visto muitas lágrimas. Temos visto lágrimas
porque eu tive perdas na vida. Lágrimas porque estou sofrendo. Lágrimas porque passei por uma injustiça. Lágrimas porque estou atribulado. Mas, meus queridos, é muito sério o que eu vou falar. As lágrimas em busca da vida santa diante de Deus estão secando. Como muitas fontes estão secando no mundo, as lágrimas em busca da vida santa diante de Deus têm secado. E isto é gravíssimo. Mas quando nós buscamos a Deus e queremos viver na presença do Senhor, o Espírito Santo atua poderosamente para nos santificar. E é por isso que o apóstolo Paulo apresenta o fruto do Espírito: amor, bondade, longanimidade, domínio próprio e outros são fruto do Espírito de Deus santificando as nossas vidas. A palavra de Deus diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Ah, meus irmãos, na santificação, o Espírito Santo trabalha na nossa vida. E nós caminhamos para Jesus. E nós ouvimos de Jesus o seguinte: vai, não peques mais. Ou vai, eu também não te condeno, não peques mais. Nós vemos em Jesus Ele abrindo as portas e abrindo também os braços para nos acolher e nos conduzir para a glória que Ele já nos preparou. Não estamos sozinhos, o Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo trabalha convencendo, e Ele convence especialmente de 3 maneiras: regenerando, convertendo, santificando. Sem o Espírito Santo, nós não podemos dar nem sequer um passo em nenhuma destas áreas. Ah, meus irmãos, o céu é alto demais para nós chegarmos com os nossos próprios pés. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus, que desceu do céu. Então o Espírito Santo dentro de nós nos elevará à glória do céu. Spurgeon, pregador e servo de Deus, diz: meus irmãos, recordo que vocês estão esquecendo. O dia virá no qual vocês necessitarão de um Salvador. Não falta muito para que passem os cansados meses e sua fortaleza comece a declinar. O pulso lhes falhará, sua força os abandonará, e vocês e o horrendo monstro, a morte, se enfrentarão. O que irão fazer nas grandes correntes do Jordão sem um Salvador? Os leitos de morte são frios sem o Senhor Jesus Cristo. Ah, queira Deus, meus queridos, que o Espírito Santo que convence, regenerando, convertendo e santificando, guie as nossas vidas aos pés e aos braços do bom Salvador, Jesus Cristo. Diga para o Senhor nesta noite: Senhor,
não quero ficar na morte, não quero ficar separado de ti, não quero ficar no meio do caminho. Senhor, eu quero ser convencido e quebrantado pelo Espírito Santo do Senhor. Amém. Glória a Deus.